Vamos voltar agora a falar da montagem final do Ministério para o futuro governo Lula. Nosso convidado é o deputado federal, capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Boa noite, deputado, seja bem-vindo. Boa noite, é sempre um prazer falar com a Jovem Pan. Deputado, a lista com os 37 nomes do novo governo aí de Lula está fechada, foram 26 homens e 11 mulheres. Gostaria de saber como você viu essas escolhas e também se era necessário um número tão grande de ministérios. O que eu consigo analisar é que uma escolha totalmente diferente do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro até fez as alianças políticas, mas colocou nas pastas nomes técnicos preparados. O resultado nós já conhecemos: a inflação controlada, grande número de investimento privado, melhorando as relações, até onde tinha pouco dinheiro, nós, através do investimento privado, melhorando o ambiente de negócio e aprovação de projetos, podemos atrair um capital gigantesco para o país. Quando a gente olha as indicações do Ministério do Lula, a gente vê que ele coloca na Fazenda, que é o ministério mais importante, um professor. Inclusive agora já quer aumentar os impostos dos combustíveis. Só pensa em arrecadar, só pensa em gastar. Uma política totalmente retrógrada do passado, que a gente fica muito preocupado. A gente coloca no Ministério das Comunicações um médico. A gente vê que é uma escolha diferente do presidente Bolsonaro. Não dá para analisar, porque eles vão começar o governo agora, mas deixa uma preocupação muito grande em uma estabilidade que precisa ser acompanhada de perto. Deputado, a pergunta agora é de Rodrigo Constantino. Boa noite, deputado. Pois é, analisando essa configuração ministerial, as próprias falas do presidente eleito, né, que não apresentou um plano de governo durante a campanha, mas deu alguns indícios, né, queria furar teto, revogar a lei trabalhista e por aí vai. Qual é a expectativa que os brasileiros podem ter daqui para frente? A expectativa é de medo, é de preocupação. Quem esperava que o Alckmin ia trazer um equilíbrio nesse governo, parece que se enganou. Colocar a lei no Ministério, que é um ministério importante, que é o da indústria. Eu até, inclusive, cobrei na época do presidente Bolsonaro a volta do Ministério da Indústria. Um país que está crescendo precisa priorizar suas indústrias. Porém, eu participei agora, infelizmente, e fui contra essa PEC do fura-teto. Ela trouxe um artifício que preocupa muito o mercado e vai preocupar muitos brasileiros em relação à responsabilidade fiscal. Ele diz que o regime fiscal do país será enviado em torno de 6 meses ao Congresso, que vai trazer um novo regime fiscal. Mas ninguém sabe o que é. Parece que é um governo que fala em parábolas, a gente tem que adivinhar. As entrevistas do Haddad é um desastre. Faz uma pergunta, não, em janeiro nós vamos falar. É sempre um grande ministério, o mercado se preocupa, as ações, por exemplo, da Petrobras estão em queda, e é dinheiro do povo, é dinheiro do Brasil. Então, é algo que nós estamos muito temerários, vamos ficar vigilantes e lutar contra isso. Deputado, aí sobre a divisão entre os partidos da base aliada, o PSD, MDB e o União Brasil, foram os contemplados nessa lista de hoje aí de 16 ministérios. Como você analisa esse fatiamento de cargos aí da base aliada? Eu acredito que trazer partidos para a base é extremamente importante para a governabilidade. Bolsonaro fez isso com o PP, com os republicanos. Mas a diferença é o trato com esses partidos. É um trato totalmente republicano. O nome indicado era um nome responsável, era um nome preparado e não tinha aquela questão de entregar 100% do ministério. Você colocava ali em outros postos, escalões diferentes, ainda gente do governo Bolsonaro. Então havia esse
monitoramento, essa troca política de maneira responsável. O que me parece que vai ser entregue de porteira fechada aos ministérios, isso é muito preocupante. E mesmo assim, não me parece com muita governabilidade. Nós temos o PP fora, nós temos os republicanos fora, e governar sem o centrão, a gente já viu no que deu. A Dilma foi impeachmentada. A gente tem que lembrar que o vice é o Geraldo Alckmin, é amigo do ministro Alexandre de Moraes. Constantino? Pois é, eu quero pegar daí, deputado, porque tem uma turma que fez o L e não sei se chegaram a se arrepender já, mas estão com medo, né? Eles estão com medo vendo essa montagem toda que deixou de fora, por exemplo, na área econômica, os economistas mais liberais de mercado do próprio PSDB, ligados historicamente aos tucanos. E tem muita gente que deposita no Congresso a esperança de funcionar ali como um mecanismo de freios e contrapesos, né, a essa gestão do Poder Executivo. Mas outros apontam para o ativismo judicial, que durante o governo Bolsonaro foi uma barreira, foi um obstáculo a muitas pautas, e se estiver alinhado ao presidente Lula, ao Poder Executivo daqui para frente, pode atropelar até mesmo o Congresso. Qual é a sua visão em relação a isso? Um Congresso que tem uma configuração mais à direita tem força para frear as principais ou contrárias ao país? A esperança de muitos brasileiros é o Congresso Nacional. A nova bancada do Senado, a nova bancada na Câmara dos Deputados tem que se opor a esse ativismo judicial que tem trazido um desastre ao país, que tem rompido as barreiras democráticas. Temos um ministro que rasga a Constituição todos os dias, como se fosse um verdadeiro tirano, um verdadeiro xerife do nosso país. E a esperança do povo brasileiro é que o Congresso se imponha e realmente faça um freio caso o governo Lula volte a fazer as velhas práticas que nós vimos muito bem, que a Lava Jato mostrou, que dirigentes do PT devolveram bilhões aos cofres públicos, que a nossa Petrobras se tornou a empresa mais endividada do mundo com a questão do controle de preço, com a questão de colocar dirigentes partidários, pessoas ligadas ao partido, na empresa, na nossa estatal, a questão dos nossos correios, se realmente vão acontecer as privatizações. O Brasil, a eleição foi muito dividida. Quem votou no presidente Lula, tem uma parte que votou por não gostar do presidente Bolsonaro, esse pessoal muito preocupado com as declarações do Haddad, na volta de aumento de impostos, o aumento da máquina pública. Muitos achavam que o Alckmin ia fazer o contrapeso ao governo do PT, mas não é isso que está acontecendo. A grande massa são petistas, são pessoas que já trabalharam no passado, que não têm nenhuma ideia inovadora, as velhas práticas. Eu acho que até deu uma piorada. Quando a gente olha a montagem do Ministério, o quadro, a gente vê o de ciência e tecnologia e inovação, não é uma cientista. A gente olha no principal ministério, eu até lembro do teu comentário, Constantino, se soubesse que o Haddad ia para a Fazenda, ele tinha votado em São Paulo, porque ia estragar só São Paulo, e aí ele já vem trazendo um verdadeiro estrago, porque quando a gente aumenta os impostos nos combustíveis, nós vamos atingir os mais pobres. O combustível é responsável pela logística do país, então o pobre vai pagar um arroz mais caro, uma carne mais cara. Essa ideia que o Estado é o grande controlador de toda a economia, isso aí a gente já viu que não deu certo em lugar nenhum, mas eles insistem ainda nessa teoria. Deputado, com a nova formação aí que vai ter o Congresso a partir do ano que vem, mais à direita, como falou o Constantino, qual vai ser a atuação, como vai ser essa atuação, quais são as principais pautas da oposição? Eu tenho que confessar que a direita precisa aprender a fazer uma oposição. Nós precisamos nos unir, nos organizar com quadros técnicos dentro do Congresso Nacional, reuniões, temos que estar mais unidos do que nunca para frear qualquer absurdo que venha do governo do Lula, do governo do PT, que nós já conhecemos muito bem. E a direita não tem ainda essa expertise da oposição. Isso preocupa um pouco, mas ao mesmo tempo nós estamos nos mobilizando,
nós estamos nos reunindo para que a gente faça uma oposição coerente com prol do nosso país e faça um verdadeiro freio que 57 milhões de brasileiros e muitos agora, outros milhões de arrependidos esperam do Congresso Nacional para que o nosso povo, para que o nosso país, que nós tanto amamos, não caia no desastre como caiu a Argentina, como caiu a Venezuela. Nós somos diferentes e vamos lutar sempre pela nossa pátria. Sobre o novo governo aí do governo de 2023, o governo Lula, nós conversamos com o deputado federal capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Obrigada, deputado, pela entrevista. Uma boa noite. Boa noite, é sempre um prazer falar com a Jovem Pan. Desculpa aí pelas falhas da internet.